Bom dia, Shalom, olha só, mais uma semana começando, segunda-feira hoje, e essa semana eu quero compartilhar com você, né, mais uma vez uma palavra muito preciosa que foi liberada nesse domingo, né, pelo meu pastor, e eu tenho uma meditação muito bacana, muito interessante para compartilhar com você ao longo dessa semana. E eu quero trazer para você essa semana alguns princípios de multiplicação. E você vai entender um pouquinho melhor ao longo dessa semana o que isso significa. Então, antes da gente começar, eu quero orar por você. Amém? Pai, eu agradeço em nome de Jesus, Senhor, por esse momento que estamos aqui reunidos. Eu abençoo a vida de cada homem e mulher que está vendo e ouvindo esse vídeo. E declaro, Senhor, que na casa deles toda a provisão é multiplicada e todas as bênçãos são multiplicadas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Olha só, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está lá no livro de Marcos. E eu te peço para ler, porque eu vou ler bem rapidamente, porque esse texto é um pouquinho mais longo, ok? Marcos, no capítulo 6, do versículo 35 em diante. Fala o seguinte: como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se sentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois repartiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. E aqui, se a gente fosse considerar também as mulheres e crianças, daria em torno aí de no mínimo umas 15.000 pessoas. Mas enfim, hoje eu quero compartilhar com você rapidamente o primeiro princípio de multiplicação que nós vamos estudar ao longo dessa semana. Talvez você esteja passando aí por uma situação de escassez na sua vida, né? Como nós estamos comentando já há algum tempo. Pode ser que você, no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo no mundo inteiro, né? Você tenha perdido seu emprego e esteja ainda buscando um novo emprego. Ou pode ser que seu salário tenha diminuído. Pode ser que os seus negócios tenham sofrido com isso, os seus ganhos tenham diminuído. Pode ser que você está há muito tempo esperando uma promoção no seu trabalho e agora também, por conta dessa pandemia, você não vê perspectiva de crescimento. Pode ser que você esteja perdido, pensando: e agora? O que eu vou fazer? Né? Mas olha só, eu quero compartilhar com você principalmente a situação que diz aqui logo no começo, que diz assim: os discípulos disseram para Jesus despedir as pessoas, falar: manda eles embora, né? Já é tarde, eles precisam comer, então manda eles embora para que no caminho eles encontrem o que comer. E Jesus falou assim: dê vocês de comer a eles, né? E ordenou que eles fossem descobrir quanto de comida tinha. E eles descobriram que tinha só 5 pães e 2 peixes. E o que são 5 pães e 2 peixes para mais de 15.000 pessoas, né? Então o mundo, ele se preocupa com isso. Ele se preocupa com as coisas naturais, com as necessidades básicas. E muitas vezes, aquilo que tem na mão, eles acham que é muito pouco. Enfim, sabe, semana passada eu compartilhei que é muito fácil agradecer
É muito fácil se alegrar quando tudo vai bem, quando as coisas dão certo, quando tá tudo ótimo. Mas diante da dificuldade, diante da escassez, quando você tá no deserto, somente aqueles que têm revelação do que é a multiplicação dos pães e peixes, só aquele que realmente conhece a Deus é capaz de se alegrar e de agradecer no meio de uma dificuldade. Aqui Jesus está dizendo, né? Vai ver o que você tem. Calma, vai lá, vê o que você tem. Talvez o que você tenha na mão hoje seja muito pouco. Talvez você não tenha ainda a habilidade, o conhecimento para exercer o cargo que você deseja na sua empresa. Talvez você não tenha ainda recursos para abrir o seu próprio negócio. Talvez você esteja procurando um emprego, você não tenha provisão na sua casa porque te falta um emprego. Mas calma, Jesus está dizendo aqui, vê o que você tem, descobre o que você tem. É aquilo que você tem na sua mão hoje, que entregando nas mãos de Deus, Ele vai multiplicar na sua vida. Tudo na sua vida vai se multiplicar. E não vai ser para você ter só o suficiente, mas vai ser mais do que suficiente para você repartir, para você compartilhar com muitas pessoas. Então, não fica ansioso. Este é o primeiro princípio. Não fica ansioso. Veja o que você tem. Não fica preocupado que você precisa comer, vestir, beber. Não fica preocupada. Fica em paz no Senhor. Veja o que você tem. E aquilo que você tem, coloca na mão do Senhor. E Ele vai multiplicar o que você tem ao ponto de você poder repartir. Então essa é a meditação que eu quero deixar para você hoje. Não fique ansioso, não fique ansiosa. Aquilo que você tem, e se você não tiver nada, você tem só suas mãos vazias, então coloca as suas mãos nas mãos do Senhor. E através das suas mãos, Ele vai fazer multiplicar, porque Deus é capaz de criar alguma coisa do nada. Nós não somos, mas Deus é capaz de criar alguma coisa do nada, assim como Ele fez todas as coisas do nada. Então coloca as tuas mãos vazias nas mãos do Senhor, e Ele vai te dar a provisão. Não fique ansioso, amém? Um dia muito abençoado para você, uma semana muito abençoada. Um beijo no seu coração e até amanhã.